A segunda joia do dragão amarelo. É claro que nos cabe ir nos independizando cada vez mais e mais da mente. A mente, certamente, é um calabouço, uma prisão onde todos estamos prisioneiros. Necessitamos evadir-nos dessa prisão se é que realmente queremos saber o que é liberdade, essa liberdade que não é do tempo, essa liberdade que não é da mente. Antes de tudo, devemos considerar a mente como algo que não é do ser. As pessoas, desafortunadamente, estão muito identificadas com a mente, dizem, estou pensando. Se sentem sendo mente. Há escolas que se dedicam a fortificar a mente. Dão cursos por correspondência, ensinam a desenvolver a força mental, etc. Tudo isso é absurdo. Não é fortificando as grades da prisão onde estamos metidos o indicado. O que necessitamos é destruir essas grades para conhecer a verdadeira liberdade que, como lhes tenho dito, não é do tempo. Enquanto estivermos na prisão do intelecto, seremos incapazes de experimentar a verdadeira liberdade. A mente, em si mesma, é uma prisão muito dolorosa. Ninguém tem sido feliz com a mente, até a data. Quando conheceram o primeiro homem feliz com a mente? A mente faz desditosas a todas as criaturas, as faz infelizes. Os momentos mais ditosos que todos tivemos na vida, foram sempre na ausência da mente. Foi um instante, sim, mas que já não se nos poderá esquecer nunca. Em tal segundo soubemos o que é a felicidade, mas durou só um segundo. A mente não sabe o que é felicidade, ela é uma prisão. Há que aprender, pois, a dominar a mente, não a alheia, senão a própria, dominá-la se é que queremos independizar-nos dela. Faz-se necessário, faz-se indispensável aprender a olhar a mente como algo que devemos dominar, como algo, digamos, que há que amansar. Lembremos do Divino Mestre Jesus entrando na Jerusalém Celestial montado em seu burrico no domingo de Ramos. Esse burrico é a mente que há que submeter, devemos montar nele, não que ele monte em nós. Desgraçadamente, a gente é vítima, o burrico monta sobre a gente, a pobre gente não sabe montar no burrico. É um burrico, disséssemos, demasiado torpe e há que dominá-lo se é que verdadeiramente queremos montar nele. Durante a meditação devemos conversar com a mente. Se alguma dúvida se atravessa, necessitamos fazer a dissecção da dúvida. Quando uma dúvida tem sido devidamente estudada, quando se lhe tem feito a dissecção, não deixa em nossa memória rastro algum, desaparece, mas quando uma dúvida persiste, quando queremos nós unicamente combatê-la incessantemente, então se forma um conflito. Toda dúvida é um obstáculo para a meditação, mas não é rechaçando as dúvidas como vamos eliminá-las, é fazendo-lhes a dissecção para ver o que escondem de real. Qualquer dúvida que persista na mente se converte em um entrave para a meditação, então, há que analisar, esquartejar, reduzir a pó a dúvida, não combatendo-a, não, repito, abrindo-a com o escalpelo da autocrítica, fazendo-lhe uma dissecção rigorosa, implacável. Só assim viremos a descobrir o que havia de importante na dúvida e o que não havia de importante na dúvida, e o que era o que havia de real na dúvida e o que de irreal. Assim, pois, as dúvidas às vezes servem para esclarecer conceitos. Quando um elimina uma dúvida mediante o análise rigoroso, quando lhe faz a dissecção descobre alguma verdade, de tal verdade vem algo mais profundo, mais sapiência, mais sabedoria. A sabedoria laborase, pois, sobre a base da experimentação direta, sobre a experimentação própria, sobre a base da meditação profunda. Há vezes que necessitamos, repito, conversar com a mente, porque muitas vezes, quando queremos que a mente esteja quieta, quando queremos que a mente esteja em silêncio, ela persiste em sua tolice, em seu tagarelar inútil em uma luta de antíteses. Então, é necessário interrogar a mente, dizer-lhe, mas bom, o que é que tu queres, mente? Bem, responde-me, explica-me, o que é que tu queres? Se a meditação é profunda, pode surgir em nós alguma representação, nessa figura, nessa imagem, está a resposta. Devemos então conversar com a mente e fazer-lhe ver a realidade das coisas, fazer-lhe ver que sua resposta está equivocada, fazer-lhe ver que suas preocupações são inúteis e o motivo pelo qual são inúteis. E ao fim, a mente fica quieta, em silêncio. Mas, se notamos que não surge a iluminação ainda, que ainda persiste em nós o estado caótico, a confusão incoerente com sua luta e seu tagarelar incessante, então,
temos que chamá-la novamente à ordem, interrogá-la. Bom, o que é que tu queres? Dizer-lhe, o que é que tu andas buscando? Por que não me deixas em paz? Há que falar claro e conversar com a mente como se fosse um sujeito estranho, porque certamente ela é um sujeito estranho, ela não é o ser, então, há que tratá-la como um estranho, há que recriminá-la, há que ralhá-la. Os estudantes do Zen avançado acostumam o judô, mas o judô psicológico deles não tem sido compreendido pelos turistas que chegam ao Japão. Ver, por exemplo, aos monges praticando judô, lutando uns contra outros, pareceria como um exercício meramente físico, mas não o é. Quando eles estão praticando judô, realmente quase não estão se dando conta do corpo físico, sua luta vai realmente dirigida a dominar sua própria mente. O judô em que se acham combatendo é contra a própria mente de cada um. De maneira que, o judô psicológico tem por objeto submeter a mente, tratá-la cientificamente, tecnicamente, com o objeto de submetê-la. Desgraçadamente, os ocidentais que somente veem a casca do judô, como sempre, superficiais e nécios, tomaram o judô como defesa pessoal física e se esqueceram dos princípios Zen e Chan. Isso tem sido verdadeiramente lamentável. É algo muito semelhante ao que sucedeu com o tarot. Vocês sabem que no tarot está toda a sabedoria antiga, vocês sabem que no tarot estão todas as leis cósmicas e da natureza. Por exemplo, um indivíduo que fala contra a magia sexual, está falando contra o arcano 9 do tarot, portanto, está jogando sobre si um karma horrível. Um indivíduo que fale a favor dissessemos do dogma da evolução, que quer escravizar as mentes alheias com o dogma da evolução, está quebrando a lei do arcano 10 do tarot, e assim sucessivamente. O tarot é o patrão de medidas para todos, como disse em meu livro intitulado O Mistério do Áureo Florescer. Termino dizendo que os autores são livres de escrever o que quiserem, muito livres, mas que não se esqueçam do patrão de medidas, o tarot, o livro de ouro, se é que não querem violar as leis cósmicas e cair sob a lei da catância, o karma superior. Os que defendem o dogma da evolução estão quebrando as leis do arcano 10 do tarot. Bom, depois desta pequena digressão, quero lhes dizer que este tarot tão sagrado, tão sapiente, se converteu em um jogo de pôquer, nos distintos jogos de cartas que há para divertir a gente. Esqueceu-se a gente de suas leis, de seus princípios. As piscinas sagradas dos templos da antiguidade, dos templos de mistérios, se converteram hoje em piscinas para banhistas. O toureio, ciência profunda, ciência taurina dos antigos mistérios de Netuno na Atlântida, se converteu hoje no circo vulgar de touros. Assim pois, não é estranho que o judô Zen ou Chan, que tem por objeto, precisamente submeter a mente própria em cada um de seus movimentos e jogadas, tenha degenerado, tenha perdido seus princípios no mundo ocidental e se tenha convertido nada mais que em algo profano, que só se usa hoje para defesa pessoal. Olhemos o aspecto psicológico do judô. Não quero lhes dizer que eu vou lhes ensinar judô físico, porque nem eu mesmo pratico, mas sim estou lhes ensinando um judô psicológico. Se necessita dominar a mente tem que obedecer, há que recriminá-la fortemente para que obedeça. Como é possível que estando nós em uma prática de meditação em instantes em que buscamos a quietude, mas se impõe ela, não quer ficar quieta? Há que saber por que não quer ficar quieta. Há que interrogá-la, há que recriminá-la, há que açoitar ela, fazê-la obedecer, é um burrico teimoso, torpe, que há que dominar. Isto não o tem ensinado Krishnamurti, tampouco o tem ensinado Zen ou Chan, isto que lhes estou dizendo pertence à segunda joia do dragão amarelo, a segunda joia da sabedoria. Dentro da primeira joia podemos incluir ao Zen, mas a segunda joia não a explica o Zen, ainda que sim tem os prolegômenos com seu judô psicológico. A segunda joia implica a disciplina da mente, dominando-a, açoitando-a, ralhando-a. A mente é um burrico insuportável que há que amansar. Assim, pois, durante a meditação temos que contar com muitos fatores se é que queremos chegar à quietude e ao silêncio da mente. Necessitamos estudar o desordem, porque somente assim, nós podemos estabelecer a ordem. Há que saber o que existe em nós de atento e o que há em nós de desatento. Sempre que entramos em meditação, nossa mente está dividida em duas partes, a parte que atende, a parte atenta, e a parte desatenta. Não é na parte atenta que temos que pôr atenção senão,
precisamente, no que há de desatento em nós. Quando nós logramos compreender a fundo o que há de desatento em nós e estudar os procedimentos para que o desatento se converta em atenção, teremos logrado a quietude e o silêncio da mente. Mas temos que ser judiciosos na meditação, ajuizar a si mesmos, saber o que há de desatento em nós. Necessitamos fazer-nos conscientes daquilo que exista de desatento em nós. Item estudante. Quando dizemos que devemos dominar a mente, quem a deve dominar? Item mestre. A essência, a consciência deve dominar a mente. Item estudante. Então, despertando consciência, temos mais poder sobre a mente? Item mestre. Naturalmente que sim, se nos fazemos conscientes do que há de inconscientes em nós. Assim, pois, faz-se urgente, inaprazável dominar a mente, conversar com ela, recriminá-la, açoitá-la com o látego da vontade, fazê-la obedecer. Isto pertence à segunda joia do dragão amarelo. Como lhes disse, eu estive reencarnado na China antiga e me chamei Shouli. Fui iniciado na Ordem do Dragão Amarelo, tenho ordem de entregar as 7 joias do dragão amarelo. Antes de tudo, não devemos identificar-nos com a mente se é que queremos tirar verdadeiramente o melhor partido da segunda joia, porque se nós nos sentimos mente, se digo, estou raciocinando, estou pensando, então, estou afirmando uma monstruosidade e não estou de acordo com a doutrina do dragão amarelo, porque o ser não necessita do pensar, o ser não necessita do raciocinar. Quem raciocina é a mente. O ser é o ser e a razão de ser do ser é o mesmo ser. Ele é, o que sempre será. Ele é a vida que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol. Assim, pois, o que pensa não é o ser, quem raciocina não é o ser. Nós não temos encarnado todo o ser, mas sim temos encarnado uma parte do ser, é a essência, o Buddhata, isso que há de alma em nós, o anímico, o material psíquico. É necessário, pois, que esta essência vivente se imponha sobre a mente. Item estudante. Mestre, quer dizer então que o que analisa é o eu, os eus? Item mestre. Assim é, porque os eus não são senão formas da mente, formas mentais que há que desintegrar, reduzir à poeira cósmica. Item estudante. Nesse caso, se desintegramos os eus, deixamos de analisar e de raciocinar? Item mestre. Pois claro está que sim. Poderia dar-se o caso de que alguém dissolva os eus, os elimine. Poderia dar-se o caso de que esse alguém, além de dissolver os eus, se fabrique um corpo mental. Obviamente, adquire individualidade intelectual, no entanto, tem que liberar-se até do mesmo corpo mental, porque o mesmo corpo mental, por muito perfeito que seja, também raciocina, também pensa e a forma mais elevada de pensar é não pensar. Enquanto se pense, não se está na forma mais elevada de pensar. O ser não necessita de pensar. Ele é o que sempre tem sido, o que sempre será. Assim, pois, em síntese, há que subjugar a mente, açoitá-la, interrogá-la, não necessitamos submeter mentes alheias, porque isso é magia negra. Não necessitamos dominar a mente de ninguém, porque isso é bruxaria da pior classe. O que necessitamos nós é submeter a nossa própria mente, dominá-la. Durante a meditação, repito, há 2 partes, aquela que está atenta e aquela que está desatenta. Necessitamos fazer-nos conscientes do que há de desatento em nós e fazendo-nos conscientes podemos evidenciar que a desatenção tem muitos fatores. Vamos analisar algum desses fatores. Dúvida. Há muitas dúvidas, são muitas as dúvidas que existem na mente humana. De onde vêm as dúvidas da mente? Vejamos, por exemplo, o ateísmo, o materialismo, o ceticismo. Se os esquartejamos, vemos que existem muitas formas de ceticismo, muitas formas de ateísmo, muitas formas de materialismo. Existem pessoas que se dizem ateus, materialistas, no entanto, temem, por exemplo, as feitiçarias, as bruxarias, respeitam a natureza, sabem ver a Deus na natureza, mas a seu modo. Quando se lhes conversa sobre assuntos espirituais ou religiosos, declaram-se ateus, materialistas, seu ateísmo é uma forma nada mais que incipiente. Há outra forma de materialismo e ateísmo,
o de tipo marxista-leninista, incrédulo, cético. No fundo, algo busca esse materialista ateísta, quer simplesmente desaparecer, não existir, aniquilar-se integralmente, não quer saber nada da monada divina, odeia. Obviamente, ao proceder assim, se desintegrará como ele quer, é seu gosto, deixará de existir, descerá aos mundos infernos até o centro de gravidade do planeta, esse é seu gosto, autodestruir-se. Perecerá, sim, a essência se liberará, retornará a novas evoluções e passará por novas involuções. Voltará uma e outra vez, em distintos ciclos de manifestação, a cair no mesmo ceticismo e materialismo. Mas a longo prazo aparece o resultado. Qual? Quando o dia em que definitivamente se fecham todas as portas, quando os 3.000 ciclos se esgotarem, então essa essência se absorve na monada e esta por sua vez entra no seio espiritual universal de vida, mas sem maestria. Que era o que queria realmente essa essência? O que buscava com seu ateísmo? Com seu materialismo? Qual era seu anelo? Seu anelo era rechaçar a maestria. No fundo isso era o que queria, o consegue, o logra, mas ao fim termina como uma chispa divina sem maestria. Assim, pois, as formas do ceticismo são variadas. A gente que se diz católica, apostólica e romana, no entanto em suas exposições são cruamente materialistas e ateístas, mas vão à missa aos domingos, comungam e se confessam, essa é outra forma de ceticismo e de materialismo. Se analisamos todas as formas havidas e por haver de ceticismo e materialismo, descobrimos que não há um só ceticismo, não há um só materialismo. A realidade é que são milhões de formas de ceticismo e de materialismo, e são milhões, simplesmente porque são mentais, coisas da mente, quer dizer, o ceticismo e o materialismo são da mente e não do ser. Quando alguém tem passado mais além da mente, se tem feito consciente da verdade, que não é do tempo. Obviamente, não pode ser nem materialista, nem ateísta, aquele que alguma vez tem escutado o verbo, que está mais além do tempo, mais além da mente. O ateísmo é da mente, pertence à mente, é como um leque. Todas as formas do materialismo e ateísmo se assemelham a um grande leque, são tantas, tão variadas, é o leque da mente. Mas o que há de real está mais além da mente. O ateísta, materialista e ignorante, jamais tem escutado ao verbo, nunca tem conhecido a palavra divina, jamais tem entrado na corrente do som. Assim, pois, é na mente onde se gesta o ateísmo e o materialismo. São formas da mente, formas ilusórias que não têm nenhuma realidade. O que verdadeiramente é real não pertence à mente, o que certamente é real está mais além da mente. Independizar-nos da mente é importante para conhecer o real, não para conhecê-lo intelectualmente, senão para experimentá-lo real e verdadeiramente. Assim, pois, ao pôr atenção no que há de desatento podemos ver distintas formas de ceticismo, de incredulidade, de dúvidas, etc. Já havendo qualquer dúvida, de qualquer espécie, há que esquartejá-la, fazer-lhe a dissecção para ver o que tem de verdade, e uma vez que a temos esquartejado totalmente, a dúvida desaparece não deixando na mente rastro algum, não deixando na memória nem a mais insignificante pegada. Quando observamos, pois, o que há de não atento em nós, vemos também a luta de antíteses na mente, é então quando há que esquartejar a essas antíteses para ver o que tem de verdade as antíteses, recordações, emoções, desejos ou preocupações que se ignoram, que não se sabe de onde vêm, por que vêm. Quando judiciosamente vemos que a necessidade de chamar a atenção da mente, há um ponto máximo em que se tem cansado, em que a mente já não quer obedecer em nenhuma forma, então não resta mais que recriminá-la, falar-lhe fortemente, tratá-la frente a frente, cara a cara como um sujeito estranho e inoportuno, açoitá-la com o látego da vontade, recriminá-la com a palavra dura até fazê-la obedecer. Há que conversar com a mente muitas vezes para que entenda. Se não entender, pois há que chamá-la à ordem severamente. Não identificar-se com a mente é indispensável. Assim, ao açoitar a mente, subjugando-a, dominando-a, se ela reage com violência, pois, voltaremos nós a açoitá-la. Assim nós nos saímos da mente e chegamos à verdade, aquilo que certamente não é do tempo. Quando nós logramos nos debruçar nisso que não é do tempo, podemos experimentar um elemento que transforma radicalmente. Existe certo elemento transformador que não é do tempo,
que somente se pode experimentar, repito, quando saímos da mente. Quando experimentamos esse elemento transformador, lutamos intensamente até conseguir a autorrealização íntima do ser. Uma e outra vez necessitamos independizar-nos da mente e entrar na corrente do som, no mundo da música, no mundo onde ressoa a palavra dos Elohim, onde reina certamente a verdade, mas enquanto estivermos engarrafados na mente, o que podemos saber da verdade? O que outros dizem, mas o que sabemos nós? O importante não é o que outros dizem senão o que nós experimentamos por si mesmos. Nosso problema está, pois, em como sair-nos da mente. Nós necessitamos ciência, sabedoria para nos emanciparmos. Assim, pois, meus caros irmãos, espero que todos vocês, na prática de hoje, façam, dissessemos, consciência do que existe de não atento em vocês, que sejam capazes de fazer a dissecção a qualquer dúvida, que sejam capazes de dominar a mente, de conversar cara a cara com ela, de recriminá-la. O objetivo de nós é buscar a quietude e silêncio mental. Quando cremos que a mente está quieta, quando cremos que está em silêncio e no entanto não vem a nós nenhuma experiência divina, é porque não está quieta a mente, nem em silêncio. No fundo, ela está tagarelando. Então, nós, através da meditação, temos que conversar com ela, recriminá-la, interrogá-la para ver o que quer, que responda, que explique o que quer, dizer-lhe, mente, por que não te ficas quieta? Por que não me deixas em paz? O que é que tu queres? Ela dará alguma resposta, nós lhe contestaremos com outra explicação tratando de convencê-la, mas se não quiser convencer-se, não restará mais remédio que submetê-la por meio da recriminação e o látego da vontade. Como lhes disse, isto pertence à segunda joia do dragão amarelo. Usem só abrange a primeira joia, estes conhecimentos que lhes estou dando esta noite, pertencem à segunda joia. Há perguntas? Item estudante. Mestre, nos indicaram que também se podia meditar nos opostos, que se tenho na mente uma jovem bonita, devo então colocar-lhe uma jovem feia, e se vejo uma flor colocar-lhe uma flor murcha. Assim posso dissipá-la? É possível, também, aquietar a mente, não há força senão esperar a que se aquiete espontaneamente? Item mestre. Tudo isso que tu estás expondo não é outra coisa que fragmentos de um ensinamento desconhecido. O que vai mais ao fundo disto é o que estou ensinando. Assim, por exemplo, nos assalta um pensamento de ódio, um pensamento malvado, pois há que tratar de compreendê-lo, tratar de ver sua antítese que é o amor. Se há amor, por que esse ódio? Com que objeto? Surge, por exemplo, a recordação de um ato luxurioso, passar pela mente o cálice sagrado e a santa lança, dizer, por que hei de profaná-los com meus pensamentos mórbidos? Na síntese, pois, está a chave, saber buscar sempre a síntese, porque da tese há que passar a antítese, mas a verdade não se encontra nem na tese nem na antítese. Na antítese e na tese a discussão e o resultado da discussão é a solução. Isso é o que exatamente se quer, afirmação, negação, discussão, solução. Afirmação de um mau pensamento, negação do mesmo mediante a compreensão de seu oposto. Discussão, há que discutir o que tem de real o um e o outro até chegar à sabedoria e deixar a mente quieta, em silêncio. Assim é como se deve praticar. Tudo isso é uma parte, pois, das práticas conscientes, da observação do que há de não atento. Mas simplesmente se dizemos que a recordação de uma pessoa alta lhe opomos em frente a uma pessoa baixinha, e a Deus, não está correto. O correto seria dizer que o alto e o baixo não são senão dois aspectos de uma mesma coisa, o que importa não é o alto nem o baixo senão o que há de verdade traz de tudo isso. O alto e o baixo são dois fenômenos simplesmente ilusórios da mente. Assim se chega, pois, à síntese, à solução. Item estudante. Mestre, eu estou atento às suas explicações, mas qual é a parte que não está atenta, que não põe atenção? Isso é o que eu não entendo. Trato de liberar-me da mente, o fato de que eu esteja captando os pensamentos, as imagens que vêm, que as esteja eu analisando para ver que dúvidas tem, é isso que se chama atenção? Item mestre. Ali há atenção, mas o não atento está formado pelo subconsciente, pelo incoerente,
pela quantidade de recordações que surgem na mente, pelas memórias do passado que assaltam uma e outra vez, pelos dejetos da memória, etc. Item estudante. E esses há que rechaçá-los? Item mestre. Nem aceitá-los nem rechaçá-los, senão fazer-se consciente do que há não atento, e assim fica o não atento, atento em forma natural e espontânea, fica atento não atento. Item estudante. Mestre, isto se pode fazer também na vida prática, quando vem um mau pensamento, se pode fazer a meditação em plena vida diária? Item mestre. Claro que sim, o faz simplesmente o que é prático, faz da vida corrente uma contínua meditação, não somente medita naqueles instantes em que se encontra em sua casa ou no santuário ou no lumisial praticando, senão que também pode abranger a corrente do diário viver e sua vida a converte, de fato, em uma constante meditação. Assim é como realmente vem a verdade. Há alguma outra pergunta? Item estudante. Podemos dizer que a mente é o ego e a consciência é a alma? Item mestre. Pois sim, a mente em si mesma é o ego. Mas é conveniente saber que ao destruir o ego fica a substância mental, pode fabricar-se o corpo mental, mas sempre se terá a mente. O importante é liberar-se da mente, fazer-se livre dela, aprender a funcionar no mundo do espírito puro sem a mente. Saber viver nessa corrente do som que está mais além da mente e que não é do tempo. Na mente, o que há é ignorância. A real sabedoria não está na mente, está mais além da mente. A mente é ignorante e por isso se cai em tantos erros graves. Item estudante. Mestre, se sofre muito com a mente, eu estou em uma constante batalha com ela, item mestre. Todos os seres humanos estão amargurados com a mente. Vejam vocês, quão nécios são aqueles que fazem propaganda mentalista, aqueles que prometem poderes mentais, que lhe ensinam a outros a dominar mentes alheias, etc., etc., etc. A mente não tem feito feliz a ninguém. A verdadeira felicidade está muito mais além da mente. Um não pode chegar a conhecer a felicidade até tanto não se independize da mente. Há alguma outra pergunta, irmãos? Item estudante. Quando um está sonhando é porque não está atento. Item mestre. Os sonhos são próprios da inconsciência. Quando um desperta a consciência, deixa os sonhos. Os sonhos não são senão projeções da mente. Recordo um certo dia um caso meu nos mundos superiores, foi somente um caso de descuido, vi como me saiu da mente um sonho. Já ia começar a sonhar e reagi contra o sonho que me escapou por um segundo de descuido, claro, como me dei conta do processo, rapidamente me afastei dessa forma petrificada que me escapou por um segundo de descuido. Que tal se eu tivesse estado dormido? Ali teria ficado enredado nessa forma mental de lindo, mas quando um está desperto, sabe imediatamente que em um momento de não atenção se pode escapar um sonho e ficar enredado nesse sonho toda a noite até o amanhecer. Item estudante. Eu tive um sonho, precisamente, de quando era pequena, item mestre. Não, ali não houve um sonho, houve simplesmente um processo de recordação de sua infância. Isso não é sonho, isso é diferente, isso é real. É produto do dejeto da memória que se escapa da mente, coincide com o que viveu em sua infância, é um processo de recordação. O que importa em nós, pois, é despertar consciência para deixar de sonhar, deixar de pensar. Este pensar que a matéria cósmica é a mente, porque o mesmo astral não é mais que a cristalização da matéria mental, e o mundo físico é, também, mente condensada. Assim, pois, a mente é matéria e muito grosseira, seja em estado físico seja no estado chamado astral, manásico, como dizem os hindustanes. De todas as maneiras, é a mente grosseira e material. O astral não é mais que mente condensada, o físico é mente também. A mente é matéria já física ou metafísica, mas matéria, e portanto, não pode nos fazer ditosos. Para conhecer a autêntica felicidade, a verdadeira sabedoria, devemos sair-nos da mente e viver no mundo do ser, isso sim é muito importante. Item estudante. Mestre, está você negando o poder criador da mente no mundo físico? Naturalmente que, lá de logo, nesses mundos inefáveis é um estorvo à mente e há que liberar-se dela para funcionar nos mundos superiores. Item mestre.
Não negamos o poder criador da mente, é claro que tudo o que existe é mente condensada. Mas, o que ganhamos com isso? Acaso nos deu a felicidade? Podemos nós fazer maravilhas com a mente, criar-nos muitas coisas na vida. Os grandes inventos são mente condensada, mas esse tipo de criações nos fará felizes? O que necessitamos é independizar-nos, sair desse calabouço da matéria porque a mente é matéria. Há que sair da matéria, viver em função de espíritos, como seres, como criaturas felizes mais além da matéria. A matéria sempre é grosseira, ainda que assuma formosas figuras, é dolorosa sempre. Sim, nós o que buscamos é a felicidade, mas a autêntica felicidade não a encontraremos na matéria senão no espírito. Necessitamos liberar-nos da mente. A verdadeira felicidade vem a nós quando nos saímos do calabouço da mente, isso é o certo. Não negamos que a mente possa ser a criadora das coisas, cria inventos, maravilhas, prodígios, mas acaso isto nos dá a felicidade? Qual de nós é feliz? Se algum de vocês é feliz, pois que levante o dedo, a ver, eu queria conhecê-lo. Nós estamos aqui porque buscamos o verdadeiro caminho que há de conduzir-nos à felicidade. Se a mente não nos deu a felicidade, temos que saber como evadir-nos da mente, e esse é o objeto de nossas práticas e estudos. Há alguma outra pergunta? Item estudante. O chamar a atenção do inconsciente pelo consciente, pertence também à segunda joia do dragão amarelo? Item mestre. Também, pois, pertence à segunda joia do dragão amarelo, isso é óbvio. Em nós existe, por exemplo, um 3% de consciência e há um 97% de subconsciência, isso é certo, então o que temos de consciente deve dirigir-se ao que temos de inconsciente ou subconsciente para recriminá-lo e fazer-lhe ver que deve converter-se em consciente. Mas há necessidade de que a parte consciente recrimine a parte subconsciente para que o subconsciente se faça consciente. Isto de que a parte consciente se dirige à parte subconsciente é um exercício muito importante que se pode praticar na aurora. Assim, as partes inconscientes, pouco a pouco, vão se tornando conscientes. Item estudante. Mestre, isso é algo similar ao de David contra Golias, o 3% contra o 97%, não é assim? Item mestre. É que as partes subconscientes não vão se tornar conscientes de imediato, isso é todo um processo longo, mas ao fim se logra. Há alguma outra pergunta, irmãos? Como não há mais perguntas, vamos entrar em meditação.